bandeira tremuleja, o vento arpeja, como a sonhar. Levantando essa bandeira que planeja, mas todos saberemos com amor lutar. Alô, você ligado na RBA TV, Canal 13. Estamos com o Bola na Torre a partir de agora, num domingo festivo todo azul. O Remo venceu de virada ao Goiás e está na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Por outro lado, o Paysandu se despediu da competição praticamente como começou, né? Perdeu de virada, um jogo que estava vencendo o Atlético lá em São João del Rei e vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, com você interagindo conosco aqui no Bola na Torre, está no ar com a Festa do Leão, que volta à primeira divisão. Estamos de volta com o Bola na Torre para você na RBA Canal 13, ao vivaço, ao lado do Gerson Nogueira e também do nosso querido Jorge Anderson, nosso espigão, que acompanhou, né, o jogo do Paysandu hoje, lá em São João del Rei. O Gerson estava comigo na jornada da Rádio Clube. Hoje foi um dia de trabalho intenso, né? Aliás, uma mobilização completa do Grupo RBA para uma grande cobertura, como sempre, e com um final altamente feliz. Não poderia ser diferente. Minha diretora Lúcia César preparou um programa super especial e vamos ver os gols desta virada e da vitória azulina diante do Goiás. Começou perdendo lá, 7 minutos do primeiro tempo, William Lepo. Olha, cruzamento da direita, o rebote ali na entrada da área, o William Lepo pegou, foi muito feliz no chute. Golaço, né? Aliás, só tivemos gols bonitos, né? Tá. E o William Lepo fazendo 1-0 para o Goiás. O Remo empatou no último minuto desse primeiro tempo. O Pedro Costa tentou um cruzamento, a bola desviou e caiu nos pés do Pedro Rocha. Olha só o que ele fez. Limpou e mandou um balaço, outro golaço de fora da área. E esse gol de empate aí mudou completamente a história do jogo, porque se o Remo tivesse que tentar empatar para virar no segundo tempo, talvez fosse mais difícil. Aí vem a virada no segundo tempo. Começa com o Pedro Rocha e o toque sutil antecipando ali do João Pedro, que botou no fundo do barbante, fazendo o gol, deixando o zagueiro no chão, enganando o goleiro Tadeu. E o terceiro gol também um golaço, né? A bola vem de cruzada aqui pela direita. O Jaderson, grande atuação do Jaderson. E o cruzamento, a cabeçada fulminante, cabeçada de atacante de área mesmo, né? Como funcionou cruzamento o João do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, aliás, o Pedro Rocha fez o gol e deu assistência para os dois gols. Diretamente, uma participação completa, direta e, sem dúvida alguma, importante para essa vitória do Remo, para a campanha do Remo como um todo, que, contrariando todos os prognósticos, né, teria que vencer o jogo. Estava em 7º lugar quando começou a rodada, e torcendo por um tropeço da Chape ou do Criciúma. A Chape ganhou o seu jogo contra o Atlético Goianiense, mas o Criciúma acabou perdendo para o time do Cuiabá, lá na Arena Pantanal, e deu chance ao Remo, que ficou na 4ª colocação. Curitiba campeão, primeiro, Atlético Paranaense segundo, Chapecoense o terceiro e o Remo 4º colocado. São os 4 que vão para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. E com vantagens para o futebol do Pará. O Remo agora entra na 5ª fase da Copa do Brasil. Abre uma vaga para o Castanhal, que vai para a Copa do Brasil. Como é importante ver o futebol do Pará nessa prateleira. Gerson Nogueira e Jorge Anderson. Que domingo que foi esse, hein? Domingo haja emoção e haja coração, né? Domingo eletrizante, né? Boa noite, Tomás. Boa noite, Jorge Anderson. Boa noite, um jogo que ia além de um jogo, né? Porque o resultado que interessava ao Remo não dependia exclusivamente desse jogo. Passava por ele, claro, o Remo tinha que ganhar, mas dependia de um bom resultado lá fora, né?
Agora, na parte que cabia ao Remo, o jogo começou ali deixando a torcida, né, mais de 47 mil pessoas dentro do Mangueirão. Público maravilhoso, festa. A torcida teve um momento de melancolia, mas interessante, né? A torcida acreditava tanto que continuou cantando em seguida, incentivando. O Remo foi crescendo no jogo, dominou o primeiro tempo por completo, até conseguir chegar ao gol. Porque antes o Remo a bola batia no jogador, caía, até que o Pedro Rocha tinha que vir pelos pés do artilheiro da competição. Aliás, artilheiro da competição com 15 gols. E com detalhe, quando você diz que a torcida acreditou, passa inclusive pelo dia da abertura da venda dos ingressos, que acabaram rapidamente. Muito rápido. E vindo de um resultado ruim que o Remo tinha tido lá contra o Avaí. Não, péssimo, né? É ruim, mas tipo assim, não tirava o Remo, mas deixava uma situação muito delicada na competição. Mas o torcedor mostrando que estava ao lado do time, como esteve o campeonato todo, foi lá, comprou os ingressos e no jogo de hoje teve uma presença assim impressionante, fantástica. Justifica até aquela invasão do gramado no final, né? Sim. Né? Um estilo que a gente nem está muito mais acostumado a ver. Mas imagem que já viralizou aí. Inclusive com aquela bandeira simbolizando a Santa, né? Isso no início. Depois encheu de gente. Não. Eu estou dizendo, no início até que conseguiram respeitar a bandeira e não pisaram na imagem da Santa. No centro do gramado. Agora, o segundo tempo já teve um Remo que começou novamente em cima, mas que cresceu na hora que chega a notícia do gol. O gol do Cuiabá. É isso que eu ia falar. Na hora que o Cuiabá fez o gol, a torcida vibrou como se fosse um gol do Remo. Ou seja, ali, Jorge Anderson, parece que deu aquela injeção de ânimo, aquele empurrãozinho que precisava para poder chegar ao gol da virada. E que injeção, né, Tomás? Um abraço para você, boa noite, Gerson, ao torcedor paraense, ao torcedor da audiência da RBA. E de fato, né, porque o Remo estava naquele momento delicado do jogo, buscando a vitória, atento aos outros jogos, né, a Chapecoense estava vencendo, né, o torcedor estava aguardando esse gol do Cuiabá, o gol de empate do Atlético Goianiense. Foi aí no momento em que o Criciúma conseguiu levar o gol e o Remo conseguiu fazer o segundo gol, né? Para dar aquele novo ânimo. Aí o golaço do Pedro Rocha. Aliás, o artilheiro do campeonato, Pedro, né? Serviu os 2 gols para o artilheiro do jogo, o João Pedro. O meu amigo Pedro fez a festa, então, né, Tomás e Gerson? Aliás, Pedro é o que não faltou no jogo, né? Ou seja, uma conquista grandiosa, obviamente, para o nosso futebol. O Remo que vinha de 3 jogos, de fato. Aquele empate, como aconteceu contra a Chapecoense, né? Você teve o jogo contra o Novo Horizontino. O Remo, desde os 12 minutos, com um jogador a mais, né? E não conseguiu implementar um jogo, não conseguiu a vitória. E vindo do empate contra a Chapecoense em casa, que foi traumático. Sofrendo um gol no finalzinho. Culminou com a derrota para o Avaí da forma como foi. Ficou aquela interrogação. Será que o Remo vai conseguir superar tudo isso justamente no momento decisivo, no jogo decisivo? Superou, os resultados combinaram e aí a festa é merecidíssima. Bom, e o que a gente viu, na verdade, no segundo... Desde o primeiro tempo, o Remo conseguiu... Aí é o terceiro gol já, do João Pedro, mas a postura do Goiás facilitou o jogo do Remo também. O Goiás... Ele fez o gol e armou um paredão lá atrás. Essa é uma característica dos times do Fábio Carilli, né? Ele quer um resultado, ele consegue o resultado. Ele joga pelo resultado, né? Isso. Aí ele recua. E ele recuou excessivamente. Essa bola foi a mais perigosa do Goiás. No finalzinho, uma cabeçada, né? Foi antes do terceiro gol, inclusive, né? Sim. Mas um Remo que mostrou muita força, né? No sentido de marcação. Claro, teve problemas. Teve um problema ali de queda de rendimento no início do segundo tempo, quando o Goiás chegou a pressionar, o Remo colocou 2-1 e o Goiás cresceu ali porque o Panagiotis marcava mal, Cantilho não estava marcando. Era um setor muito vulnerável. Até que o Guto Ferreira conseguiu ali compor mais, colocou o Natan Camargo. Faltava dinamismo ali no meio, né? Isso, entrou o Pavani, fundamental, uma entrada, assim, providencial. O Remo teve grandes atuações, né? Claro, não precisa nem falar de João Pedro e Pedro Rocha, mas, por exemplo, o Jaderson, né? O próprio Pedro Costa, um jogador que não era muito, né? Não estava ali muito no agrado do torcedor, e ele se comportou muitíssimo bem.
O Pavani, como já falei, entrou bem. O Caio Vinícius foi mais discreto, mas é um jogador fundamental na marcação à frente da zaga. Talvez até pela postura do próprio Goiás, sabendo da qualidade do Caio Vinícius. Isso, cercou mais. E, de novo, uma atuação fantástica do zagueiro Cláudio, né? E outro, destaca o Jaderson também, né? Já eu falei há pouco. E um detalhe, geralmente um jogador que sempre se destaca é o goleiro Marcelo Rangel, né? E hoje não Que teve. hoje praticamente não... O que mostra eu a acho que superioridade ele fez do Remo sempre no jogo. No máximo uma defesa assim... exatamente. Todo jogo do Remo, ele é marcado, né, por justamente defesas- uma grande defesa do Rangel. milagrosa, né? E isso reforça o que o Tomaso falou, justamente essa falta de apetite de gol, digamos assim, que é uma característica do time do Goiás. Você imagina, com 7 minutos, 8 minutos, faz 1-0 no Mangueirão lotado, no jogo decisivo, com o Carille, que tem essa característica, só podia dar nisso. Goiás todo embaixo, houve um momento no jogo que as duas linhas do Goiás, principalmente ali na defesa, estavam todas dentro da área. Né? Fechou totalmente a casinha. E criava uma dificuldade. Só o Marcelo Rangel estava no campo de defesa. Mas é isso, criava uma dificuldade porque no campo do Goiás tinham 21 jogadores no campo de defesa do Goiás. Todo o time do Remo, os 10 do Remo, e o setor defensivo todo do Goiás. E aí, claro, criava um desafio que era tocar a bola, conseguir chegar. O Remo teve muita dificuldade, né? Tinha bola, mas não conseguia finalizar, até que veio a jogada, a iluminação do artilheiro, né? Ele pega aquela bola e sai, né, com o objetivo de bater no gol. E pegou na veia o gol do Pedro Da Rocha. característica dele, de fazer o fagão pro meio, de cortar para dentro e bater de perna direita. E até um pouco antes, ele estava muito aberto ali, de fato, como extremo, muito aberto para o lado esquerdo. Quando ele vem, centraliza mais e faz essa jogada característica, aí é a posição onde ele deve jogar, Isso. né? O falso 9, né? Falso 9. Falso 9. Confunde marcação, embora tivessem dois caras em cima dele. Isso. E o Jaderson ainda faz o corta-luz no chute. Faz. A bola passa pelo Jaderson que tira a costa. A pergunta que não quer calar, até onde vai a importância do Guto ou qual a grande importância do Guto nessa recuperação? Foram 10 jogos que ele comandou o Remo, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma derrota que poderia ter mudado completamente o rumo da história, porque ele conseguiu 6 vitórias consecutivas, aquele empate... E foi o que colocou o Remo no páreo. No páreo. Aí o empate contra a Chape em casa, com aqueles 2 pontinhos perdidos ali que mudou a configuração, mas... O baixo rendimento contra o Novo Horizontino e depois contra a o derrota para o Avaí. Exatamente. Então foram 3 jogos assim em sequência, né? Depois de... E essa vitória de hoje é incontestável, porque o Remo foi superior nos 90 minutos. Tomou o gol por uma questão... do jogo, né? Do jogo, né? Agora, a importância do Guto Ferreira, que ele transfere sempre para os jogadores, mas o dedo do técnico, e pela 5ª vez, com um acesso... Ele hoje é considerado o rei do acesso no Brasil, né? De 2014 a 2025, 5 acessos. Há mérito, há muito mérito nisso. Com Ponte, com o Sport. Bahia, Sport, Internacional. Internacional e agora o Remo, né? Eu acho que o papel dele, Tomaso, é indiscutível, assim. Foi o cara que mudou a cara do Remo na competição. Porque quando ele assume, o Remo estava em 12º lugar. Muita gente já havia, inclusive, perdido, né, assim, a confiança de que o Remo iria conseguir avançar. O Remo demorou demais para mudar, né? Quando foi o... Tropeçou muito em jogos em casa, né, nesse período. O Remo não conseguia ganhar em casa com o Antônio Oliveira. E foi se distanciando numa competição muito seletiva, muito equilibrada. E é curioso que, nesse período, o Goiás ainda estava vivendo dias bons na competição, tanto que ele se alternava com o Coritiba na liderança. Era o Goiás e o Coritiba, brigando sempre pela liderança. Tanto que muita gente chegou a afirmar, naquelas pesquisas de probabilidades, que o Goiás e o Coritiba estavam praticamente já, né, quase com a mão na vaga. E o Atlético Paranaense, curiosamente, subiu lá atrás. Lá atrás. Mais próximo da zona de rebaixamento, inclusive. E as duas arrancadas, a do Atlético, 7 vitórias seguidas, a do Remo, 6, foram fundamentais para que os dois chegassem. Só conseguiriam chegar acumulando vitórias em sequência. Porque se ganha uma aqui e perde ali, você acaba não conseguindo dar o volume necessário. E Gerson, se você analisar o campeonato como um todo, né, as 38 rodadas, o Remo ali com o Daniel Paulista, né, com aquela proposta de jogo, aquela filosofia de jogo dele, buscando, ele usava muito o termo estratégia, né, com os dois extremos
bem abertos. O Remo tinha ali uma transição rápida, ele tinha um certo padrão de jogo, né? No momento em que o Daniel sai com a chegada do Antônio Oliveira, e desse período o Remo sempre flertando ali com o G4, né? O Remo sempre muito próximo do G4, embora não estivesse sempre, mas estava quinto, sexto. Com o Antônio Oliveira, eu vejo que o Remo perdeu muito tempo naquele período, porque o Remo não tinha rendimento. E era bancado pelo Marcos Braz, que, aliás, totalmente merece. Não, olha, independente de qualquer coisa, o trabalho dele... a resposta foi dada hoje. E deu resultado, né? Porque então, os jogadores que ele indicou, ele chegando enquanto... Aliás, tem até uma imagem dele abraçando o Natan Camargo, ele dizendo assim, pô, você foi o primeiro que acreditou em mim. Sim. Porque aquelas contratações pontuais que o Braz fez, Panagiotis, Natan, Pescador... Os uruguaios. Os 2 uruguaios, né? Nico e o Jorge. Que, aliás, isto era um temor para o jogo de hoje, a ausência dos 2 uruguaios. Também, né? Fez muita falta. Né? Claro que com eles, acho que o Remo venceria com mais tranquilidade. Só mas o time jogou bem. Do Guto, o Davi Merabé, ele manda até uma mensagem para mim aqui, que ele faz um depoimento emocionante na entrevista coletiva sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um trecho da coletiva do Guto, e ele fala sobre isso, né? Essa dependência total dessa emoção que é colocada, inclusive da paixão do torcedor, da identificação com a cidade, né? Do dia a dia, da vida do paraense. Ele fez questão de colocar isso. O lado religioso que ele sempre expôs. Né? E aí eu ia chegar justamente no Guto, né? Passei aí pelo português, onde o Remo já tinha um grupo ali que a gente via que tinha o potencial, mas não conseguia encaixar. O Remo não tinha, de fato, um grupo homogêneo coletivamente. Foi quando o Guto chegou, conseguiu aquela arrancada, aquela sequência de 6 vitórias que foram fundamentais. Por isso, o Guto, no meu modo de ver, é sim uma das principais peças. E o fato de o Marcos Braz ter chegado, está promovendo, inclusive, uma nova metodologia, uma nova filosofia de trabalho. Profissional, exatamente. Né, no futebol do Pará, isso vai refletir para o futebol do Pará. Bom, eu acho que esse foi um divisor. A gente falando do Guto, a gente aproveita e vai ouvir aí um trecho da coletiva do Guto logo depois dessa conquista, desse acesso, que não deixa de ser uma conquista, né? O acesso à Série A, independente de ser o primeiro, título. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, todos são campeões, porque acesso à Série A é um título. Guto Ferreira. Esse grupo maravilhoso que soube, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui, entender o processo, se entregar. E eu acho que o mérito, como eu falei desde o início, o mérito é todo deles. A gente foi simplesmente um processo, né? Parte do processo. Alguém que mostrou o caminho. Agora, quem andou em passos firmes foram eles. E agradecer também todos aqueles que na rodada, de alguma maneira, contribuíram para o nosso sucesso. Posso dizer que com essa torcida não tinha como perder o jogo hoje. Quando nós chegamos, já foi emocionante. Eu tinha vivido alguma coisa parecida, mas não com tanta intensidade. Lá foi muito intenso. É muita intensidade. Ele quis... não deu para a gente pegar o final. Com o Bahia, o ônibus deu prego na chegada do estádio, tiveram que caminhar 200 metros. Aquela subida da ladeira ali na Fonte Nova. Mas ele disse o seguinte, que dentro do ônibus, na chegada do estádio, esse clamor passou essa energia toda para o elenco e ele nunca tinha sentido isso. É diferente, né, Gerson? A gente tem clubes aí que merecem todo o respeito pela estrutura que tem, pelo trabalho, né, que vem exercendo. Óbvio que o Remo agora vai ter que pular etapas, vai ter que subir degraus aí. Não vai poder subir de um em um, vai ter que passar algum degrau aí, porque a estrutura do futebol ela vai ter que mudar. Sim, porque... Ela vai ter que ser profissional. E passa por isso aí, porque a torcida ela tem um fator muito importante, né? Muito importante. Entendo que grandes conquistas implicam em grandes responsabilidades. Acho que é o que se apresenta nesse momento para o Remo. Acho que é um excelente começo.
o trabalho desenvolvido este ano. Eu falava antes da jornada, antes de iniciar o jogo, durante a jornada na Rádio Clube, que uma eventual não classificação do Remo para a Série A, ela não poderia ser entendida como um fracasso, como uma decepção. Pelo contrário, ela deveria ser entendida como um estímulo para continuar investindo, crescendo, se estruturando. Né? Que bom que veio, né? Não houve o fracasso, não houve a tristeza. E a partir daí o Remo agora terá 2 meses até o início da Série A. Porque amanhã é dia 24, dia 28 de janeiro começa a Série A, então tem que praticamente 60 dias. Estruturar muito rápido, né? E correr atrás, entrar no mercado que não era o mercado do Remo. Ele entra agora num outro patamar também nisso. Passou a ser intruso. Né? Intruso, ele entra no mercado muito mais valorizado, muito mais caro, muito mais seletivo, brigando também com gigantes. Agora, deve dar uma alegria imensa isso, né? Um momento que o clube vive que é o melhor da era moderna. Eu vi uma imagem do Antônio Carlos Teixeira, quando acabou o jogo, que ele entrou no túnel e encontrou com o Guto. Cara, parecia uma criança chorando. E os dois choraram juntos. Porque nós tivemos hoje, Tomaso, também Aliás, um aspecto que valorizou muito isso. O lado emocional de uma conquista que não bastava só você ganhar. Você dependia de outros resultados. Agora, o histórico do Tonhão, né? Há 33 anos era diretor de futebol, né? Quando o Remo subiu para a Série A. Ele era vice de futebol na conquista da Série C, era vice-presidente no acesso do Fábio Bentes, subiu com o Remo para a Série B ano passado como presidente, e agora é presidente como... Pô, será que ele está com o nome dele marcado na história? E um detalhe, em relação não só ao presidente, ao presidente do Clube do Remo, mas se você analisar para o próprio Guto Ferreira, né? Porque através desse trabalho, desse início de trabalho no Clube do Remo agora, numa Série A, com toda essa projeção, o Brasil olhando para o Norte, como já vem olhando para o Norte, o mundo vem olhando para o Norte, depois de uma COP30, depois de todas as grandes competições e os grandes eventos que acontecem aqui, isso é bom para o treinador, para que, de repente, o Guto, a partir de agora, ele se firme, de fato, como um treinador de Série A. O Remo pode ser é bom lembrar que esse acesso de Série A é uma promessa de campanha do Antônio Carlos Teixeira. Sim, ele disse no dia em que o Remo derrotou o São Bernardo e subiu para a Série B. Quando chegou a Série B, a promessa era de... E tudo pro Remo agora, Tomás, o Gerson e amigos que estão nos acompanhando... A dimensão é muito maior, né? Tudo é muito desafiador, né? Porque você vai começar agora um trabalho para a Série A, você tem já... O Gerson falou bem, a Série A já começa dia 28 de janeiro, temos pouco mais de 2 meses, né? Nós vamos ter uma janela de contratações aí que vai do início de janeiro até o dia 8 de março, se eu não me engano. Você vai ter um bom espaço, o que pode ser decisivo para o Remo, porque o Remo, se você analisar as outras equipes que estão na Série A, elas já têm um nível de investimento alto, já tem uma base formada de bom nível técnico. O Remo vai, claro, vai manter uma estrutura, mas vai também partir de um recomeço. Tem que subir o patamar. Totalmente. Se hoje o Remo tem uma folha de, 4 milhões, você tem que fazer coisa de 15, 20 milhões. Claro, também vai ter um faturamento muito alto. Não vai não, eu digo para você ter uma competitividade ali boa. Existe a probabilidade de uma arrecadação de 190 milhões com esse acesso. Isso é a receita. Mas ele passa a ter, sim, que exercitar aí um custo maior, né, de folha salarial, né, de estrutura mesmo. O Remo vai ter que investir seriamente para finalizar o CT. Agora não adianta, vamos melhorar a obra de melhoria. Não, tem que encerrar, tem que executar essa obra imediatamente, porque na Série A tem que ter CT. Você não pode deixar para amanhã. Não pode. E isso vai, sim, cobrar um preço. E acho que o caminho é esse. O Remo pula também para esse nível, né, de receita altíssima. É a maior receita da história do clube. E isso, claro, é maravilhoso, mas tem essa responsabilidade. Gestão de responsabilidade. E o Remo, Gerson e Tomás vai enfrentar esse dilema, que é você estar jogando uma Série A, uma competição de altíssimo nível, mas ao mesmo tempo você ter o Campeonato Paraense, você vai ter a Copa Verde, né? Você vai ter que saber dosar. Vai ter a Copa do Brasil lá. O Remo abre a temporada com a Supercopa, né? Então, olha só o nível que o Remo vai ter. E aí é o momento também para você trabalhar a base, para você pegar o Campeonato Paraense,
potencializar, injetar jogadores da base, pegar a Copa Verde, também fazer o mesmo trabalho, né? Enfim, que a gente possa, a partir desse momento fantástico do futebol paraense, também ter a base aí como a gente mudar, não só ficar no discurso, partir para a prática. Olha, na transmissão a gente teve a oportunidade de conversar com o governador Helder Barbalho. Aliás, a partir do momento da reforma do Mangueirão, do novo Mangueirão, se tornando arena multiuso e um estádio eu diria estádio a nível de Copa, né? Que a gente chama, né? E houve essa mudança, essa transformação. Mas não podemos deixar passar em branco isso. Supercopa decidida aqui, a COP30, Seleção Brasileira, o Mangueirão no outro astral, inclusive já na listagem da Conmebol como estádio para as competições internacionais. Mangueirão hoje está no roteiro, no mapa, né, dos grandes shows e eventos do Brasil. E está naquele mapa turístico do futebol que envolve o Mercosul. Um dos estádios é o Mangueirão. Uma decisão de Copa Sul-Americana, uma Copa Libertadores, a gente não sabe, no futuro pode ser. E o governador Helder Barbalho é um dos grandes responsáveis por isso. A gente falou, inclusive, passando essa mensagem para ele, mas ele lamentou muito também a queda do Paysandu, porque a festa poderia ser muito melhor se o Paysandu tivesse se mantido na Série B. E o governador Helder falou para o Bola na Torre. Pará volta a ter um time na Série A. Confesso que gostaria muito que o Paysandu pudesse também, porque acho que os dois times representam o paraense como um todo, e que o Remo possa ter a capacidade de se manter na Série A e que o Paysandu possa voltar a ter a envergadura de estar numa posição correspondente à sua torcida extraordinária. Tem que ser isso. O Paysandu agora vai ter que... aumenta a responsabilidade do Paysandu, com certeza, saída do Remo para a Série A, né? Mas pode ser também a pedra de toque para reformular e crescer, né, para se equiparar ao rival. Com a promessa do próprio governador de ajudar o Remo e também o Paysandu nessa retomada. Queria abraçar meu sobrinho Bruno Kovac, ele, grande Luquinha, tá sempre lá todo domingo assistindo. A Isis, beijão para ela, para a Raíssa. Alô, João Lucas, o Abu também, tá ligado lá com a Jéssica assistindo Bola na Torre. Um beijão para eles. Vamos lá para o pinga-fogo da galera. Tem boné do Remo, tem do Paysandu, ó, personalizado das baterias, tudo. Meu amigo Ivo, grande abraço para ele. Rapaz, não tá fácil não. Baterias, tudo. A energia do futebol paraense também passa pelas baterias, tudo. Você sabe, você instala e esquece. Vamos lá, começando com a Alicia Moraes, ela fala aqui. Parabéns ao Remo, agora é Série A. Aliás, são poucas as participações, poucas que eu digo assim, de cobrança, né? Deixa eu abrir aqui, eu tinha anotado uma aqui. E lembrando que tem sorteio no final do programa. Tem a bola pôquer, a chuteira Diávolo, tem o kit Trigolino. E nós vamos dar hoje um combo Coisas de Casal do nosso Vinil Black Burger, que você pode pedir pelo 982093010, 982093010. Daqui a pouco vamos receber aqui os nossos combos. O nosso Mizinho hoje participando diretamente conosco aqui com o Vinil Black Burger. Uma delícia. Vai lá, ó, pode provar que eu garanto. Esse aí eu tô comendo toda semana agora. O homem é espetacular. O homem é bom. É sensacional, é sensacional. E vai ter o sorteio no final do programa. Bom, o Celso Mendes foi com muita emoção, mas eu tô feliz com o acesso. Não poderia ser diferente das vezes. Não tem questionamentos aqui. O Guto demorou a mexer, o Panagiotti não jogou tão bem, mas nessa hora não dá para buscar nada que seja ruim, porque o acesso ele apaga qualquer tipo de equívoco ou erro que possa ter sido cometido, né? O objetivo foi alcançado, né, com méritos. A gente falou aqui da boa atuação da equipe do Remo, uma das melhores atuações sob o comando do Guto. E uma das melhores do Remo no campeonato. Sim. Pressionado, né, pela necessidade de um resultado, de virar um resultado durante o jogo. Claro, algumas peças ficaram um pouco abaixo, mas, no geral, é realmente um desempenho para ser aplaudido. Por isso, a gente sente o reflexo aqui, né,
na manifestação dos torcedores. E foi, e foi justamente esse nível de atuação do Remo que eu particularmente estava cobrando, Gerson, e exigindo do Remo nesses últimos jogos. Eu não porque o jogo de hoje o Remo que mostrou. Ele chegaria, olha aí, ó, pediu o Black Burger do Gerson e o do Jorge Anderson, porque o meu já está aqui garantido. 982093010, liga lá, pede logo o teu, chega na hora, é rapidinho. Com taxa de entrega, ó, maionese caseira especializada. Fundamental, sabor muito bom e preço muito bom também. Preço melhor ainda. Olha aqui. O Carlos Maia, não precisava ser com tanto sofrimento. Mas não tem jeito, numa hora dessa, se não tiver emoção, não tem graça, né, Mas tem que entender que é Série B, e Série B é uma competição dificílima, né? A gente viu na prática isso agora. A própria equipe da emissora detentora ESPN, eles ficaram impressionados com o nível da competição, porque ela só foi decidida hoje, cara. Tirando o Curitiba, que já tinha garantido o acesso, e o título ele garantiu hoje também. Porque se ele tropeça, e o Atlético Paranaense, como ganhou o jogo, poderia ter sido campeão. Em outras edições, você tinha geralmente o time que é campeão, você já tinha com muitas rodadas de antecedência a definição. Não foi nada Só disso. tivemos faltando 3 rodadas. É verdade. E hoje que fechamos totalmente, de fato. E eu falava agora há pouco, Tomás, em relação, só para concluir, em relação a esse nível, né, de atuação do Remo nesses últimos jogos. E hoje o Remo, só reafirmando o que o Gerson falou, mostrou que queria a Série A. Né? Nos últimos jogos, o Remo vinha ali numa baixa atuação, tinha virado um time comum. Não, hoje ele foi um time... Sentiu um golpe no empate com o Criciúma. Hoje Só foi para fechar aqui, depois a gente vai ter mais participação, a Simone Menezes tinha certeza que o Remo ia garantir e ia subir para a Série A e tem que festejar. Olha, como o pedido foi feito, não teve jeito, a doca está lotada, mas a grande festa está concentrada com jogadores, trio elétrico lá na Aldeia Cabana. Vamos voltar a falar da festa azulina? Olha, o pedido era que não houvesse confusão na doca e a gente sabe que preservar o patrimônio público hoje é importante, principalmente a doca, que passou a ser um cartão postal da cidade de Belém. E aí, a Aldeia Cabana é o grande centro de comemoração da torcida azulina, com jogadores, com comissão técnica, a torcida fazendo festa. E o nosso repórter Igor Oliveira foi lá conferir essa festa. Está aqui conosco no Bola na Torre. Fala, Igor! Olá, Tomás, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo aqui o Bola na Torre deste domingo de festa. O torcedor azulino veio comemorar o acesso à Série A após mais de 30 anos aqui na Aldeia Amazônica. Está completamente lotado. O torcedor azulino saiu do Mangueirão e veio aqui para a Aldeia Amazônica, onde está comemorando o acesso à Série A. O clube do Remo, que participou pela última vez em 1994 e agora está de volta à Série A de 2026 e o torcedor fazendo a festa aqui na Aldeia Amazônica. Obrigado, Igor. Rapaz, que negócio sensacional. E o número simbólico, né? 33 anos depois, o Remo volta à primeira divisão. E simbólico também foi a coincidência, né? O Remo subiu em 92, nós estamos em 25. Então são 33. Ele subiu a 33 anos. Ele caiu a 32. Isso. Mas tem um outro detalhe, né, que junta aí para os supersticiosos. O Remo também, no mês de novembro, mas há 20 anos, conseguiu o acesso à Série B numa situação difícil como a de hoje, né? Precisava vencer e um outro resultado tinha que favorecer, e isso deu certo. O Remo venceu o Novo Hamburgo, lá no interior gaúcho. 2-1. E o Ipatinga empatou com o América, né? Com o América. Empatou e aí o Remo conseguiu. Que, aliás, é o título nacional do Remo, né? De 2005. Esse que nós falamos há pouco, que o Antônio Carlos Teixeira era vice do Rafael Levi. Exatamente. Ele foi como diretor, como vice, 2 vezes. E agora, como presidente, tem o acesso para B e da C para B e da B para A. E da B para A. Aliás, nós temos jogadores que falaram com a nossa reportagem após a conquista, começando com o lateral Jorge, que foi contratação do Marcos Braz, que chegou aqui, inclusive com um contrato até o ano que vem, porque já havia a ideia de que o Remo iria contratar jogadores com bagagem, com experiência, como a do Jorge, que embora ainda não esteja na sua melhor forma, também colaborou muito para esse acesso. Sabia do clube do Remo, a grandeza que é esse clube.
E, cara, Deus faz as coisas acontecerem no momento certo. Trabalhei em silêncio, deixei Deus fazer o barulho do sucesso. E hoje, um momento especial, um momento marcante para o clube, a gente entra para a história. E aí ele fala, inclusive, é bom lembrar uma entrevista mais acho que foi depois do Repá que ele jogou, né? Sim. E que ele se emocionou porque o Jorge foi dado como acabado para o futebol depois da contusão que ele sofreu jogando pelo CRB. E veio se recuperar aqui com a equipe do NASP, do doutor Jean-Clé Machado, voltando a jogar futebol, conseguindo voltar a fazer o que ele sabe de melhor, que é jogar futebol, mas ainda não está na sua melhor forma, mas contribuiu nos momentos que esteve e que foi chamado, ele contribuiu, né, Gerson? Ele é um daqueles nomes que vai estar na lista de 2026. Sim, imaginam que é um daqueles nomes que o Remo vai preservar até, se necessário, para compor elenco, né? Porque não vai dar para contratar também o time inteiro, tem que ficar. E vários desses jogadores que disputaram a Série B, eles têm qualidade. A gente sabe aqui, dá para ver, do time que jogou hoje, a maioria, eu acho que vai ter chances de permanecer. E o Jorge, até pelo contrato, dá para ver que já é um nome para 2026 também. Tem alguns jogadores que já têm contrato. Tem um outro jogador que falou para a reportagem da RBA e que é simbólico. Por quê? Ele tem acesso com o Remo da C para B e agora da B para A. Passou um ano complicadíssimo naquela contusão da decisão do Campeonato Paraense, a questão da concussão cerebral, que foi o Jaderson. E hoje foi escalado como titular. Ninguém imaginava que ele pudesse iniciar. Era o Janderson, todo mundo achando o Janderson o titular. E o Jaderson fez uma partida espetacular. O velho Jaderson, que o torcedor já estava acostumado, voltou hoje e justamente no jogo do acesso. Ele fala com muita emoção. Muito feliz, né, por viver esse acesso. Acho que pelo ano que eu tive, eu sou sendo coroado com esse acesso, estou muito feliz. E é isso, pô, esse daí é Remo, eu luto até o final e eu amo esse clube. É o Jaderson que pertence ao clube do Remo. O Remo adquiriu os direitos do Jaderson e fatalmente é jogador certo. É um jogador diferenciado, um jogador cerebral, um jogador que jogando na posição dele, só o Antônio Oliveira que não conseguia enxergar a posição dele, né? Impressionante. Porque nem o Antônio Oliveira não conseguiu enxergar, o Nico não conseguiu não enxergar, só ele, o Diego Hernandes não conseguiu enxergar o Jaderson. Havia jogos do Remo, na época do Antônio Oliveira, que você ficava angustiado de ver o Jaderson só correndo atrás da bola, ou seja, a principal característica dele ficava do lado de fora, que é a criação, que é saber dosar, saber a hora de cadenciar, saber afunilar, saber jogar. Hoje ele teve muito aberto, principalmente no primeiro tempo, pelo lado direito. Porque então, ajudou muito na cobertura do Pedro Castro. Na cobertura, até porque o Remo só estava, de fato, com um cabeça de área, digamos. Pedro Costa. Um volante. Pedro Castro. A gente mistura os Pedros. Que é muito Pedro. Tudo é amigo Pedro, né? Tudo é meu amigo Pedro. Então, o Jaderson, sem dúvida, também é uma peça importante aí. E eu citaria também, acho que é fundamental, a gente até falou, não apareceu no jogo de hoje, mas o Marcelo Rangel disparado foi dentro de campo. Eu acho que o Marcelo Rangel vai ser eleito o goleiro do campeonato, pelo jeito, né? Certamente. Teve e outra coisa, com uma outra atribuição. A cirurgia do Marcelo Rangel, uma recuperação de 14 dias, colocado em campo para jogar, coisa que ninguém imaginava. Não é voltar a jogar, coisa que ninguém imaginava. Que o NASP tentou com o Marcelinho, mas a contusão foi mais complicada. E aí, o Marcelo Rangel, espetacular, né, cara? Muito. Acho que é a cara do acesso, né? É o cara do acesso e acho que simboliza muito aquela coisa da persistência, né? Da entrega, da determinação. A resiliência dele, campanhas vitoriosas, tem muito isso, né? Da gente ficar procurando símbolos. E acho que o Jorge Anderson foi muito feliz. Acho que ele é um dos nomes que simbolizam isso. Ele, Pedro Rocha, seguramente, até pelo destaque, artilheiro, importância que teve. Mas tem esse dado dramático, né, do Marcelo Rangel. O fato de ninguém estar acreditando mais que ele voltaria, já se dava praticamente ele fora da temporada. É verdade. E aí entra o mérito dele, do atleta que ele é, e do trabalho do NASP, do núcleo, né, de saúde,
do Remo, aí comandado pelo Dr. Jean-Claude Machado. E eu queria citar também, Tomás, você falou do Jorge, né? Outros jogadores que o Braz trouxe, como o próprio Nico e o Diego Hernandes. Porque é um momento que a gente vê tanto no futebol... Natan Camargo, Natan Pescador. Mas eu queria citar esses dois jogadores uruguaios, porque eu falava no momento em que a gente vê tanto no futebol a falta de compromisso, de comprometimento de atletas, né? Por isso que muitas das vezes o futebol sul-americano, no nosso entorno aqui, está ganhando espaço. Porque são jogadores comprometidos. E a gente viu isso, principalmente no Diego Hernandes. Foi um jogador importantíssimo também. Aliás, tem uma imagem que eu vi do Gols do Norte, nosso querido Diego Souza. É um encontro do Marcos Braz com o Natan Camargo. E ele dizendo assim, chorando, né, naquela euforia toda, assim, você foi o primeiro cara que acreditou em mim, pô. Quer dizer, foi o primeiro... O Marcos Braz falando para ele. Que ele foi o primeiro contratado daquela leva que veio. Depois veio o Freitas, veio o Kaique, né, o Diego Hernandes, o Nico, esses jogadores todos trazidos, Natan Pescador, trazidos pelo Marcos Braz. Mas o Camargo foi o primeiro. Ele veio do Guarani, né? Ele pertence ao Guarani. E ele foi buscar ele lá no Guarani. E ele disse assim, você foi o primeiro que acreditou em mim. Isso dá bem a ideia, assim, das dificuldades, né? Que o próprio Marcos Braz teve para trazer jogadores para o Remo. Jogadores de qualidade. Acho que a contratação dos dois uruguaios, ela foi um toque acima da média. Porque são dois jogadores de alta qualidade. Né? O jogo de hoje, por exemplo... Estamos vendo de novo as imagens do jogo aí. O jogo de hoje seria outro jogo com os dois uruguaios em campo. Né? Seria um Remo muito mais sólido ofensivamente. E aí vem o mérito também do treinador, né, cara? Ele conseguiu compensar essas ausências com um grupo forte, bem entrosado, achando posição para o Jaderson, que lá contra o Avaí não teve posição. Contra o Novo Horizontino também ficou... Não, contra o Avaí ele nem jogou. Foi contra o Novo Horizontino, que ele entrou ali meio perdido, parecia uma coisa improvisada. No jogo de hoje, não. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer, daí essa atuação muito boa do Jaderson. E naquela sequência de 6 vitórias, o Guto enxergou, inclusive, essa questão do Pedro Rocha como falso 9, né? Ele tinha o Nico, o Pedro Rocha e o Diego Hernandes. Mas só que invertido, o Diego Hernandes e o Nico na Mas o que eu quero dizer é essa movimentação intensa. Acho que o futebol moderno é isso, né? Essa movimentação sem posição fixa, né? Embora não esteja aí nesse rol, mas são as circunstâncias do futebol, o João Pedro, que acabou sendo o herói hoje, né? Abraço pra galera do Escada Azulina. Alô, doutor Daniel Lobato e toda essa galera da Escada Azulina vibrando e comemorando. Ele que disse que o hoje só vai acabar amanhã. E olha, uma previsão. Aliás, Tomás, alguém me lembrou aqui, né, um dos nossos telespectadores mais comuns aí, eu estou tentando lembrar o nome dele, que na despedida domingo você foi profético. Você disse, bom, tá difícil e tal, mas acho que nós teremos grandes notícias ou um astral legal. Eu sou no sempre programa. muito otimista. Tem que ser, né, cara? O copo meio cheio. Tem que olhar do lado bom. E Tomás e Gerson, a gente mostrou as imagens aí na aldeia amazônica, em toda Belém, toda a grande Belém, meu amigo, as imagens também nas redes sociais, em todo o interior do estado do Pará, muito Deixa eu ir aqui pro pinga-fogo da galera para falar das baterias tudo. Você sabe, tem o bonezinho do Remo e Paysandu para você que vai junto com a premiação aqui, o boné do Paysandu, o boné do Remo, das baterias tudo. Você sabe, a Baterias Tudo é patrocinador oficial da dupla Remo e Paysandu. Então, mais energia para o futebol paraense, porque você sabe, Baterias Tudo, você instala e esquece. E vai embora, tranquilo. Olha só, vamos aqui pro pinga-fogo da galera com o Eusébio Magalhães. Como é que ele fala aqui? Parabéns, Remo, maior do Norte. Não tem outra qualificação, essa agora, né? Realmente mandando bala aqui. Sandro Bessa, eu sempre acreditei que o Remo iria subir e deu leão na Série A. Nós já falamos aqui, nós também nunca desistimos, nunca jogamos a toalha, né, Gerson? Entendeu isso aqui? Sempre, e não é só no caso do Remo, a gente sempre esteve junto aí, aqui, né, o programa, a Rádio Clube do Pará, sempre esteve junto. Hoje um ouvinte falava isso. Aliás, o Dr. Milton Campos, que é vice no Remo, disse isso. A Rádio Clube nunca abandonou, Nunca abandonou. Isso é a nossa missão, né?
Meu amigo Vigário, o grande Glauber Pontes, também está feliz com a vitória do Remo. E olha, só para encerrar aqui, o Paulo César Castro, a gente já falou aqui, lá de Batista Campos, desse elenco, quem vai ficar, isso aí, durante a semana a gente vai saber aqui. Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, o pavilhão souber nos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento arpeja, como a sonhar, levantando essa bandeira que planeja, mas todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Aí a nossa homenagem ao Clube do Remo, parabéns ao filho da glória do triunfo, agora clube da Série A do Campeonato Brasileiro.